Só bem-vindos ao meu canal e o tema do vídeo de hoje são as armas nucleares de fissão pura. E aí nós não vamos entrar nos aspectos técnicos, mas vamos focar principalmente nos princípios de funcionamento e na ciência por trás desse tipo de armamento. Bom, basicamente nós temos dois tipos de bombas nucleares. Nós temos a bomba de fissão pura e a bomba de hidrogênio, que envolve o processo de fusão nuclear. Vamos começar pela bomba de fissão pura. E para isso nós vamos definir primeiramente o que é fissão nuclear. Esse é relativamente um processo fácil de entender, que é basicamente quando um núcleo rico em prótons se divide em dois núcleos menores, liberando nesse processo uma quantidade enorme de energia. A fissão nuclear ela pode ser espontânea e a energia vai sendo liberada constantemente com o tempo, ou você pode tentar e liberar essa energia de uma vez só, da maneira mais rápida possível. E aí a fissão ela vai ter que ser induzida por uma energia inicial, por um nêutron. Nesse caso, nós temos, por exemplo, um material muito típico de fissão, é o urânio 235. Então o nêutron vai lá e o urânio 235 absorve esse nêutron, se transformando num estado instável de urânio 236, que logo depois se divide em dois ou mais núcleos menores, liberando a sua energia e também outros nêutrons, que vão atacar por si os demais núcleos de urânio 235 ali que estão também presentes naquela região, que também vão se transformar em urânio 236 instável, liberando energia e mais nêutrons, e assim você tem uma reação nuclear em cadeia. A energia na fissão provém do fato de que a energia total do núcleo do seu material físsil, digamos de urânio 235, ela é maior do que a energia dos dois núcleos menores juntos. Então, se você tinha mais energia antes do que você tem depois, aquela energia tem que ter ido para algum lugar, tem que ter sido liberada de alguma maneira, e no caso ela é liberada, obviamente, quando ocorre uma explosão nuclear, ou ela é liberada na forma de calor, se a fissão é espontânea. E no caso, essa energia ela é muito grande por núcleo que sofre a fissão nuclear. Isso depende, claro, do material físsil que você usa, né? Tipo urânio 235 ou plutônio 239 vão ter energias diferentes por núcleo que sofre a fissão. Mas como valor médio, digamos, 200 MeV, que é uma energia muito grande se você pensar em termos de um núcleo só. Para ter uma comparação, uma reação típica da química, na queima de carvão, por exemplo, o carbono, os átomos de carbono são oxidados. E nessa reação por núcleo de carbono, nós temos mais ou menos uma energia liberada de algumas dezenas de elétron-volt. Então, essas energias, em termos de fissão nuclear, são muito, mas muito maiores, outra escala de grandeza em comparação às reações típicas da química. Então, voltando à temática das bombas nucleares de fissão, o que você precisa é de uma energia inicial que provoque aquela reação em cadeia nuclear, e você precisa de material físsil que faça a reação acontecer. E de material físsil nós já temos como exemplo aqui o urânio 235, mas também temos vários outros isótopos, mais notoriamente o plutônio 239. A pergunta que fica é o quanto de material físsil que nós precisamos para que ocorra a explosão, e aí que entra o conceito de massa crítica. E a massa crítica nada mais é do que a massa necessária para que ocorra essa reação nuclear em cadeia. E a massa crítica, nós podemos resumir esse conceito assim: se você tem a massa crítica, ocorre a reação, e quer dizer então que os nêutrons voando por aí serão suficientes para provocar essa reação nuclear em cadeia, que depende muito dos nêutrons, tornando os demais núcleos do material físsil instável. Se você tem menos que a massa crítica, você não vai ter os nêutrons suficientes para que essa reação se propague. Ela é iniciada, mas você não obtém a explosão, não tem aquele efeito desejado. A massa crítica varia de material físsil para material físsil, e ela também depende de uma série de outros fatores, como por exemplo a geometria daquela cápsula onde você coloca o material físsil. Então, se a cápsula for uma esfera ou se for um cilindro, você vai ter massas críticas diferentes para o mesmo material físsil. Também depende do material que você usa para construir essa cápsula, perdão. Isso vai influenciar também a massa crítica, porque isso tudo tem a ver
com a facilidade que os nêutrons têm de se propagar, então de fazer a reação nuclear em cadeia, e também isso tem a ver com a influência que aquele material externo tem em não deixar os nêutrons escaparem para fora da bomba e que eles permaneçam dentro, então, continuando a reação nuclear em cadeia. Então, esses materiais e essa forma geométrica influenciam muito na quantidade de material físsil que você vai precisar para causar a explosão. A outra pergunta que fica é sobre como nós podemos fazer para prover a energia inicial que faz com que a reação nuclear em cadeia de fissão seja iniciada. E aí nós temos duas tecnologias. A primeira é quando você tem as duas partes de material físsil separadas uma da outra, e você tem um explosivo convencional em uma delas, perto de uma delas, e a outra é fixa. Aí aquele explosivo convencional é detonado e uma parte é acelerada em direção à outra. E quando elas se juntam, a massa crítica é atingida, a energia cinética, a energia térmica está ali presente, e você tem a possibilidade de iniciar a reação nuclear em cadeia. Outra possibilidade é quando você tem lá o seu material físsil todo junto já desde o início, e aí você tem vários explosivos convencionais ao redor que provocam uma implosão daquele material físsil, e que essa implosão então influencia a massa crítica, que não era massa crítica antes da implosão, mas depois se torna pelo fato de ser comprimida, e aí você obtém a energia necessária e a massa crítica então para que a reação nuclear em cadeia ocorra. Esse tipo de implosão foi utilizado na bomba Fat Man, que foi detonada em Nagasaki, no Japão, e o tipo de duas partes de material físsil foi usado na bomba Little Boy, que foi detonada em Hiroshima, também no Japão. Pelo vídeo de hoje vamos ter que ficar por aqui. Inicialmente eu tinha planejado fazer um só vídeo explicando tanto a bomba de fissão pura quanto a bomba de hidrogênio, mas vai acabar ficando muita informação, então nas próximas semanas vai sair o segundo vídeo dessa série sobre as armas nucleares, então sobre a bomba de hidrogênio. E por hoje nós ficamos por aqui. Obrigado por assistir. Se você assistiu até aqui é porque você gostou do vídeo, então inscreva-se no canal. Fique ligado no canal para o segundo vídeo sobre as armas nucleares. E até a próxima!